Olá, aqui é a professora Keila e eu preparei uma aula de biologia para vocês. E nessa aula nós vamos apresentar a biologia. Então, o tema é Estudo da Biologia. Como conteúdo, nós temos a organização dos seres vivos e as características dos seres vivos. E o objetivo é compreender a importância do estudo da biologia, conhecer os níveis de organização dos seres vivos e conhecer as características gerais dos seres vivos. Então, vamos lá. Nós temos aqui já uma imagem que representa o nível de organização dos seres vivos. Vocês estão no primeiro ano, vieram do nono ano, vocês estudaram lá fundamentos de física e química. Então, vocês estudaram algumas coisas relacionadas aos átomos, né, moléculas. Aí, essa é a organização. Tudo inicia com os átomos, as moléculas, as organelas, células, tecidos, órgãos, sistemas, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Aí nós vamos estudar tudo isso, a biologia estuda tudo isso. Esse é o nível de organização dos seres vivos. Mas nós não vamos estudar tudo de uma vez, mas precisamos compreender a sequência. Então, vocês estudaram fundamentos de física e química, átomos e moléculas. Nesse ano, vocês vão estudar novamente, né, em química, átomos e moléculas. E na biologia, nós vamos partir, estudaremos algumas moléculas, né, sobre composição química dos seres vivos. Então, estudaremos um pouco de química. E nós vamos partir principalmente das organelas, que é o estudo da biologia, das células, dos tecidos, órgãos, sistemas. Nós vamos estudar até o organismo, provavelmente nesse primeiro ano. População, comunidade, ecossistema e biosfera, vocês vão estudar em outro momento, em outra série. Mas, de vez em quando, a gente pode fazer uma abordagem, porque são conceitos que estão relacionados, um ligado ao outro. Então, vamos lá? Vamos entender um pouco da biologia. O que é biologia? O que significa biologia? A biologia é uma palavra grega, né, formada por dois elementos, que é bio mais logos. Bio significa vida, logos significa estudo. Então, biologia significa estudo da vida. A gente não estuda só a vida, a gente precisa entender o que move, o que está por trás, o que está envolvido. Então, nós vamos estudar os seres vivos, que são a vida, né? Mas aí o que mantém a vida, o que precisa, então vários fatores que estão relacionados. É importante destacar que o seu estudo, né, a biologia, vai além de identificar os seres vivos, é responsável por entender os vários níveis. Então, como a gente viu na primeira imagem, a gente precisa compreender da onde começa e até onde vai, são os níveis de organização, e também os outros fatores que vão influenciar nesses níveis de organização. Então, aos poucos, nós vamos estudando isso na biologia. A biologia é uma ciência que se preocupa com estudar a vida em todos os níveis, em todas as formas. E ela é dividida em sub-áreas ou subciências. Nós temos algumas só, tá, gente? Temos a citologia, a histologia, a anatomia. A citologia é o estudo das células. A histologia é o estudo dos tecidos. Tecido nervoso, tecido conjuntivo, epitelial. Tem a genética, que estuda os genes, a manifestação genética. Evolução, que os seres vivos eles não ficam do jeito que tá, né? Eles sofrem evolução ao longo do tempo. A botânica, que é o estudo das plantas. Ecologia, estuda as relações ecológicas, ecossistemas, populações, comunidades. Zoologia, que estuda os animais, né, as organizações dos animais. E tem mais outras áreas da biologia. Durante esses 3 anos de ensino médio, vocês vão estudar essas áreas da biologia, não todas de uma vez. Neste primeiro ano, nós vamos estudar principalmente a citologia e a histologia. Seguimos. Então, a gente tem aqui um níveis de organização, como nós vimos na primeira imagem, só para a gente relembrar. Temos desde átomos, cadê a caneta? Aqui, desde átomos, moléculas, que vocês já estudaram e vão estudar novamente. E aí nós vamos partir, né, da parte biológica mesmo, propriamente dizendo, organelas, que formam as células, que formam os tecidos, que formam os órgãos,
os sistemas e o indivíduo, que é um organismo, né? Uma pessoa tem vários sistemas, sistema nervoso, sistema digestório, sistema circular, então tudo isso para formar um indivíduo. Então, nessa outra imagem, vai além, vai até a biosfera. Então, como eu disse, é a parte estudada pela ecologia e que vocês vão estudar depois, certo? Vamos então às características dos seres vivos. Para um determinado organismo ser considerado vivo, ele tem que apresentar essas características que são chamadas de características gerais dos seres vivos, tá? Os seres vivos e a matéria bruta possuem propriedades diferentes, né? Um conjunto de átomos, um conjunto de moléculas não necessariamente possui vida. Os seres vivos, eles apresentam características diferentes. Então, os seres vivos, eles são dotados de um conjunto de características bem diferente que vai separar eles da matéria bruta, desse conjunto de átomos somente, certo? Então, nós temos aqui, primeiramente, para identificar um ser vivo, deve-se partir do princípio que a célula é a unidade básica. Então, célula, deixa eu ver se eu consigo, aqui. A célula é a unidade básica. Nós vamos estudar muito sobre as células, então vocês fiquem com esse conceito de que todo de formação, estuda-se a organização celular e varia, por exemplo, entre as células animais e vegetais. Nós vamos estudar as células e todos os seres vivos são formados por célula. Existem umas diferenças entre células que nós vamos estudar nesse ano. Então, a unidade básica de formação é a célula e nós vamos nos dedicar ao estudo da célula. Seguimos. Falando da organização celular. As células, elas são unidades básicas, que são pequenas máquinas que facilitam e sustentam cada processo dentro do organismo. Então, olha só, pense numa pessoa, um organismo inteiro, vivo, você, sentado aí estudando. Você respira, tudo acontece ao mesmo tempo. Está ocorrendo digestão, você comeu alguma coisa, está respirando, seu sistema nervoso está funcionando, seu sistema circulatório está funcionando. Então, tudo está funcionando simultaneamente. Na célula acontece a mesma coisa. A célula faz tudo isso. Tem respiração, tem digestão, tem todos os mecanismos que acontecem. Tudo que acontece no seu corpo acontece na sua célula também, em proporções menores, mas acontece. Então, as células elas são divididas em vários compartimentos e cada um com uma estrutura e uma característica e uma composição química e uma função. Então, que são as organelas. Então, nós vamos estudar cada função dessas organelas ao longo do estudo da célula. As células são as menores unidades, né, dos níveis de organização dos seres vivos. Por quê? A gente começou lá no átomo e agora está falando que é a célula. Porque os átomos e as moléculas, eles não são propriamente vivos. Então, a partir da célula é que a gente tem uma organização de ser vivo. A célula é viva. Uma organela sozinha não é viva. A célula toda junto, ela consegue respirar, consegue fazer digestão e aí sim ela é considerada um ser vivo. A organização celular diz respeito às organelas e seus componentes que estão organizados no seu interior. Então, a gente não tem sistema digestório, a célula tem uma organela para digestão. A gente tem sistema respiratório, a célula também tem uma organela para respiração. A gente tem sistema circulatório, a célula também tem uma organela para circulação. Então, é nessa proporção. No interior da célula acontecem reações químicas que vão manter a vida. Então, como eu estou dizendo, ocorre digestão, ocorre respiração, tudo isso são reações químicas que ajudam a manter a vida. E aqui do lado a gente tem várias imagens de células para a gente observar que elas podem ter tamanhos e formas variadas. Uma célula nervosa, o neurônio, ele é comprido. Um globo vermelho, ele já é bem menor, arredondado. Tem uma célula muscular estriada, que já é comprida. Tem um óvulo, é uma célula bem maior e tem um núcleo bem visível. Então, a gente tem várias imagens de células aqui que elas têm formato e tamanhos diferentes, de acordo com as suas funções. Aqui a gente tem uma imagem de célula animal e célula vegetal, que a gente pode observar também que elas podem apresentar diferenças. E nós vamos estudar detalhadamente as diferenças entre célula animal e célula vegetal. Só olhando para a imagem a gente já consegue observar que tem algumas diferenças. Por exemplo, na célula vegetal tem isso aqui e na célula animal já não tem. Então, é uma diferença. Aqui do lado, a gente tem
células de cebola vistas ao microscópio. A cebola mesmo, branca, que a gente compra na nossa casa. Se a gente pegar uma pelezinha daquela cebola e observar ao microscópio, a gente tem essa imagem aqui. Cada compartimento desse é uma célula e o núcleozinho aqui que está sendo representado. Depois a gente pode fazer um experimento para fazer a visualização das células da cebola ou de outra estrutura. Agora vamos a outra característica dos seres vivos, composição química. Todos os seres vivos, eles revelam um grande número de moléculas e substâncias químicas. Essas substâncias podem ser orgânicas, como proteínas, lipídios, glicídios, pigmentos, vitaminas, ácidos nucleicos, e também tem substâncias inorgânicas que fazem parte do espaço da célula, como por exemplo água e sais minerais. Todos os seres vivos possuem substâncias químicas, substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. E os elementos químicos, vocês estudaram, lembra da tabela periódica? Os elementos químicos mais abundantes, mais presentes, mais encontrados nos seres vivos são o hidrogênio, o oxigênio, o carbono e o nitrogênio. Tem outros, mas esses são os mais destacados. Então, todos os seres vivos apresentam uma composição química. Nós vamos também ter várias aulas para falar, para estudar detalhadamente sobre cada uma dessas substâncias, sobre as proteínas, sobre os lipídios, sobre a água, sobre os sais minerais. E aqui nessa imagem nós temos um gráfico que representa a proporção. A água, a maior parte, 70% do organismo de um ser vivo é água. A gente tem 15% em média de proteína, 7% de ácidos nucleicos, que é DNA e RNA, 3% de carboidratos, 2% de lipídios, e aí a gente tem 2% de minerais e 1% de outros elementos. Então, todos os seres vivos têm uma proporção de elementos químicos. Seguimos. Outra característica dos seres vivos é o metabolismo, Todos os seres vivos, eles apresentam o metabolismo. O que é metabolismo? O metabolismo... cadê minha caneta? Tá aqui. O metabolismo, ele é um conjunto de reações químicas que ocorrem nos seres vivos e é responsável pela manutenção e funcionamento do organismo. Como eu citei, a respiração é uma reação química, então tem a ver com metabolismo. A digestão é uma reação química, tem a ver com metabolismo. O estresse que você passou, o susto, também é uma reação química e tem a ver com o seu metabolismo. Então, todos os seres vivos apresentam um metabolismo. Então, olha só, a capacidade do organismo de manter as condições do meio interno em equilíbrio dá-se o nome de homeostasia. E para isso, para que o organismo consiga manter esse equilíbrio, ele mobiliza o metabolismo de diversos sistemas, Vários sistemas estão envolvidos, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema circular, sistema excretor. Por exemplo, você passa um susto. Então, você leva aquele choque imediatamente, mas depois você dá uma estabilizada. Para você dar aquela estabilizada, seu coração disparou, sua cabeça doeu, por exemplo. Então, olha o que foi sensibilizado: seu sistema nervoso, seu sistema endócrino, seu sistema circulatório, porque seu coração disparou. Então, você desencadeou todos esses sistemas para manter aquele equilíbrio, para restabelecer aquele equilíbrio. Depois de alguns instantes, você então consegue manter novamente seu equilíbrio. Então, isso é o metabolismo. Aqui, olha só, nós temos a reação de anabolismo. O metabolismo, ele pode ser dividido em duas categorias, o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo, eles são reações de síntese. De síntese é formação, de construir substâncias, como por exemplo a fotossíntese, que constrói as moléculas de glicose. E o catabolismo, ele corresponde às reações de degradação, de quebrar as moléculas de determinada substância, como por exemplo a respiração celular, que vai justamente quebrar as moléculas de glicose. Outro exemplo mais simples, a digestão. Quando a gente come alguma coisa, a gente mastiga, depois engole, no estômago ocorre uma série de reações químicas que vai quebrar o alimento em partículas menores. Isso é o catabolismo. Aí, se você come muito, por exemplo, as pessoas são mais sedentárias, não se exercitam muito e comem bastante, aí esse excesso de comida vai formar síntese,
moléculas de gordura, e daí é anabolismo, e vai acumular no organismo dessa pessoa, a pessoa consequentemente vai engordar. Então, a todo momento, nós estamos passando por esses dois processos, anabolismo e catabolismo. Isso é importante para manter o equilíbrio do nosso organismo, certo? Ainda temos informações aqui sobre o metabolismo, como a forma de nutrição. Nutrição, obter nutrientes, né? Temos os organismos autotróficos, como as plantas, porque elas são autossuficientes, elas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. E temos organismos heterótrofos, que são os animais, por exemplo, que não produzem esse alimento. Eles não têm só a capacidade de produzir alimento, então precisa se alimentar. A gente precisa se alimentar. Quanto à respiração, nós temos organismos anaeróbicos, anaeróbios e aeróbios. Os anaeróbios são os organismos que realizam respiração na ausência de oxigênio, e os aeróbios são os organismos que realizam a respiração na presença de oxigênio. Então, nós temos essa variedade. Então, só no metabolismo, nós temos várias características diferentes, dependendo do organismo que a gente estiver estudando, certo? Aqui, olha, só para a gente compreender melhor, no metabolismo, ó, anabolismo, que é síntese, você vai construir moléculas. Então, você tem moléculas simples e você vai gastar energia e vai transformar elas em moléculas grandes ou complexas. As bolinhas se juntaram. No catabolismo, ocorre a degradação. Cadê a caneta? A degradação. Então, você tem uma molécula grande, você quebra ela em moléculas simples e ainda libera energia. Então, isso é importante, porque um consome, o outro libera, então mantém o equilíbrio. Então, olha só, os dois acontecem simultaneamente, ó. O catabolismo está quebrando moléculas e o anabolismo, né, você está construindo moléculas e pode armazenar na forma de gordura, certo? Outra característica dos seres vivos é a reprodução. Todos os seres vivos têm a capacidade de se reproduzir, que é a capacidade de manutenção das espécies. Então, o conceito é que todo ser vivo ele surge, provém de um ser vivo pré-existente. E essa reprodução ela deve ocorrer de duas formas. Pode ocorrer de forma sexuada ou de forma assexuada. Então, são os dois tipos de reprodução. Na reprodução assexuada, ela é caracterizada pela participação... Não, na reprodução sexuada, sexuada. Ela é caracterizada pela participação dos gametas. Então, tem gametas femininos, que são os óvulos, e os gametas masculinos, que são os espermatozoides. Ocorre a fecundação, né, que é a união dos óvulos, do óvulo e espermatozoide, e isso proporciona uma variabilidade genética, porque mistura o DNA do óvulo com o DNA do espermatozoide. Então, isso é a reprodução sexuada. Nós vamos estudar detalhadamente sobre a reprodução sexuada. E na reprodução assexuada, que também nós vamos estudar mais na frente, ela ocorre sem a participação dos gametas. Então, um único indivíduo pode, ocorre a formação de outros por bipartição, como é o caso da célula bacteriana, brotamento, e tem outras formas de divisão, e ocorre uma menor variabilidade genética, porque não tem mistura. Então, nas duas imagens a gente pode observar a fecundação, o espermatozoide fecundando o óvulo, isso é a reprodução sexuada. E na imagem de baixo, a gente tem uma reprodução assexuada. Um pedacinho da planária foi cortada e ela vai se regenerar, esse pedacinho aqui vai se regenerar e vai formar um novo indivíduo. Isso é uma reprodução por bipartição. Cortou um pedaço e esse pedaço vai formar um indivíduo novo. Outra característica dos seres vivos é a hereditariedade. Cadê a caneta, gente? Ah, tá aqui. Ela fica fugindo. A hereditariedade, sumiu de novo, é a capacidade do ser vivo que tem de transmitir as características genéticas para os seus descendentes, por intermédio dos genes. Então, são genes que contêm as informações genéticas que vão determinar o tipo de proteína, e essa proteína são responsáveis pela manifestação do organismo. Todos nós, o gene, na verdade, são os pedaços de DNA. Todo o organismo tem DNA. E esses pedaços de DNA são passados por seus descendentes na forma de gene. E aí,
esse gene leva essas informações que vão produzir proteínas e as proteínas vão fazer as manifestações das características do indivíduo. Como acontece? Dentro da nossa célula, nós vamos estudar a hereditariedade também. O DNA está lá dentro do núcleo da nossa célula. Esse DNA, olha só, ele é desenrolado e tem essa fita dupla aqui. Nós vamos estudar em um capítulo só de DNA. E aí, quando formam os óvulos espermatozoides, olha só, o óvulo tem metade do DNA da célula. A outra metade está no espermatozoide. Então, quando ocorre a fecundação, cadê a caneta, gente? Quando ocorre a fecundação, a união do óvulo e espermatozoide, vem a metade do DNA da mulher e a outra metade do homem. Então, é assim que ocorre a hereditariedade, que esses pedaços de DNA são passados para os descendentes, e aí os filhos herdam dos pais uma parte das características. Outra característica dos seres vivos é a resposta ao estímulo. Todos os seres vivos são capazes de reagir ao estímulo do ambiente por meio de órgãos, estruturas sensíveis ou estratégias que possibilitam a perpetuação. Então, olha só, eu coloquei essa imagem aqui da planta. O que a gente pode observar? Que ela está inclinada, porque ela está crescendo em direção à luz. A luz é um estímulo de crescimento, então é uma resposta ao estímulo. Um outro exemplo clássico, quando a gente encosta, né? Você está lá distraído no fogão e encosta a mão na panela. O que você faz? Imediatamente tira a mão da panela porque está quente. Isso é uma resposta ao estímulo. Você encostou, o calor é um estímulo para você retirar a mão imediatamente. Você fura o dedo, então se alguém vai colocar o dedo no seu olho, você pisca imediatamente. É uma resposta ao estímulo. Todos os seres vivos têm essa capacidade, de formas diferentes, né? Claro, depende de cada espécie. Outra característica dos seres vivos é o crescimento. Então, todos os seres vivos têm capacidade de crescer, que é a modificação do organismo ao longo do tempo. Está relacionado com a assimilação e transformação da matéria, com a alimentação, com o metabolismo. A gente precisa comer para se manter vivo, para crescer e tal. Então, tem a ver com a alimentação. O crescimento ele ocorre pelo aumento do volume de células. Então, quando o óvulo e o espermatozoide se juntam, forma uma única célula. E aí essa célula, né, vai se implantada no útero, vai ocorrer a gestação e vai aumentando. Um indivíduo tem trilhões de células. E isso foi graças a esse aumento do volume de célula, que é a divisão celular. Nos organismos unicelulares, eles crescem por o tamanho da célula, porque ele só tem uma célula, então não tem como aumentar a quantidade de célula, ele é unicelular, mas a célula cresce, aumenta de tamanho. E a gente tem exemplos de crescimento, uma plantinha, a gente pode observar que já tem mais folhas, tem mais galhos, então é um crescimento. E aqui embaixo a gente tem um crescimento animal, né? O ovo, o pintinho, o franguinho e o galo, porque é uma forma de crescimento. Então, todos os seres vivos crescem. E todos os seres vivos também apresentam evolução e adaptação. Os seres vivos passam por processo ao longo da sua vida de evolução, eles evoluem e também sofrem adaptações. Então, a diversidade biológica deve-se principalmente às mutações e variações do material genético, que vão dar a variedade de genes, e essas novas variantes podem ser benéficas, permitindo a melhor adaptação para o ambiente, ou podem ser prejudiciais e causar uma eliminação desse indivíduo ou de certa característica dele, ou pode não provocar nenhum efeito, passar despercebida, mas é uma evolução. E, como os indivíduos mais bem adaptados, eles tendem a deixar descendentes e novas variantes. Então, passa por processos de seleção natural que tem a ver com adaptação. Então, a gente tem aqui exemplos de adaptação. O beija-flor, ele consegue, voando, né, se manter no ar e sugar o néctar da flor. É uma adaptação. Cactos, eles têm as folhas modificadas em espinhos para não perder tanta água, é uma adaptação. O mimetismo e a camuflagem são formas também de adaptação, de seleção natural e de evolução. Eles se parecem com o ambiente
para passarem despercebidos, né? E o mimetismo é a imitação, ela imita um outro indivíduo para passar despercebido. Então, os seres vivos também têm essa capacidade. Então é isso, gente. Nossa aula sobre as características gerais dos seres vivos e a apresentação da biologia termina aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.